Convido os irmãos a que abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. A exposição será em Gênesis capítulo 3, verso 15. Eu já fiz a exposição desse texto no domingo passado, mas hoje nós falaremos a partir do verso 15 acerca de uma doutrina que é fundamental para a nossa fé cristã, a doutrina do pacto da graça. Então, diz assim a palavra em Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Os irmãos podem se assentar. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus mais uma vez. Nosso Deus, nosso amado Pai, a Tua palavra está aberta neste dia, nesta manhã, para falarmos, Senhor, sobre a Tua misericórdia, para falarmos sobre o Teu amor, para falarmos sobre a Tua bondade, para falarmos sobre a Tua graça revelada no pacto da graça, Senhor. Quando o Senhor livremente nos oferece Cristo para a nossa redenção. Fala, Senhor, conosco e nos abençoa, nos instrui, quando aprenderemos um pouco mais, Senhor, acerca desta doutrina bíblica tão importante, Senhor, para a nossa fé. Instrui-nos nesta manhã, é o que te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu bendito Filho. Amém. Meus irmãos, nós há um tempo tivemos a oportunidade de ouvir uma exposição de Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17 acerca do pacto de obras. E nós ouvimos ali como funcionou tudo aquilo, que aquilo realmente era um pacto, ouvimos sobre os termos do pacto e a previsão no pacto, se o homem obedecesse ao Senhor, é que ele teria vida, mas em desobedecendo ao Senhor, ele teria morte. E como falamos, a morte prevista ali não se tratava simplesmente de uma morte física, mas de uma morte espiritual, bem como a morte eterna para aqueles que não creem no Cristo, que é oferecido gratuitamente no Evangelho. E é interessante nós olharmos para Gênesis, porque como nós vimos, o homem ele não obedeceu ao seu Senhor e ele transgrediu a lei do seu Deus, ele quebrou o pacto do Senhor, mas o Senhor ele vai se revelar aqui, como veremos, como um Deus que é abundante em misericórdia. Abundante em misericórdia. Nesse texto que nós acabamos de ler, de Gênesis capítulo 3, verso 15, nós estamos justamente diante do momento que acontece logo após a quebra do pacto de obras. O que levou à queda de toda a humanidade. Toda a humanidade caiu em Adão. Mas, mais especificamente, na seção da maldição sobre a serpente, é quando o Senhor vai lançar a maldição sobre a serpente, de modo mais especial ali, era um objeto da ira dele, era sobretudo Satanás, que foi aquele que usou a serpente. E no meio da maldição, nós encontramos então uma bênção. Em meio à maldição é revelada bênção. Meus irmãos, porque Adão era o cabeça federal de toda a humanidade, juntamente com ele, todos nós caímos em estado de pecado, miséria e inimizade contra Deus. Esta passou a ser a minha e a sua condição quando Adão pecou. Porque, como nós falamos, Adão era o nosso representante, o cabeça federal de toda a humanidade. E uma vez que ele caiu, nós caímos com ele. Nós pecamos com Adão na sua primeira transgressão. Bem como nós sofremos física e espiritualmente as maldições e sofrimentos da quebra do pacto de obra.
de obras que anteriormente houvera sido feita com Adão, em Gênesis 2, versos 16 e 17. Mas apesar, meus irmãos, do pecado horrendo cometido contra o Deus Todo-Poderoso, Ele, o Deus pactual, graciosamente, em meio ao caos, revelou aquilo que nós precisávamos para sairmos daquela condição de pecado e miséria. Como ensinam os nossos padrões doutrinários que nós lemos no culto público, Deus fez um novo pacto. Deus, meus irmãos, providenciou então um redentor. Ele providenciou um mediador. Ele providenciou o segundo Adão. Com que propósito? A fim de tirar toda a humanidade, ou melhor, todos os seus eleitos de entre as trevas e trazê-los para si, para o reino da luz, para ser o Deus deles e eles o seu povo. Esta é a linguagem pactual. Tu és meu Deus e nós somos o seu povo. Linguagem pactual que o Senhor tem com o seu povo. Antes da revelação desse pacto, Deus, no versículo 14, mostrando sua soberania sobre todas as coisas, ele se volta contra a serpente a fim de sobre ela lançar uma maldição que a envergonharia, uma maldição que a humilharia. Ela experimentou a ira de Deus de forma mais agressiva que todos os animais, como mencionamos na pregação anterior, rastejando-se no chão e comendo do pó da terra como fruto do serviço que Satanás executou através dela. Essa maldição, então, dirigida à serpente, foi, na verdade, dirigida a Satanás. Então, a guerra, neste exato momento, ela é revelada com mais clareza no versículo de número 15. A guerra entre a semente da serpente e a semente da mulher. Então, ali, o pacto fora feito com Cristo, ou melhor, o pacto que foi feito desde a eternidade, é revelado ali, nesse texto que nós acabamos de ler, em Gênesis capítulo 3, verso 15. O pacto que foi feito na eternidade, ele é revelado, ele é profetizado, ele é anunciado pela primeira vez no tempo e no espaço. Esse pacto, meus irmãos, ele foi firmado na eternidade, antes de todas as coisas serem criadas, e foi estabelecido entre Deus o Pai, Deus o Filho, entre o Deus Trino, na eternidade. Como vão chamar de pacto da redenção? Revelado em Cristo, pela primeira vez em Gênesis capítulo 3, verso 15. O que nós chamamos de pacto da graça. Em meio à maldição, nós encontramos essa verdade. O que parecia ser o fim de toda a humanidade, a condenação de tudo e de todos, revela-se como o raiar de um novo dia, de grande misericórdia, graça e esperança. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, nós encontramos isto. Meus irmãos, o sujeito soberano dessa ação graciosa é o próprio Deus. Ele não somente vai estabelecer a inimizade entre Satanás e a semente de Satanás contra a semente da mulher, mas ele, ali, para a sua glória e para o benefício do seu povo eleito, exalta o mediador do seu povo, o Redentor de todos os eleitos de Deus. Aquele que assumiu o lugar que o primeiro Adão assumiu no pacto de obras. Ele é aquele que vai assumir o lugar de cabeça e representante de todos os eleitos de Deus, no chamado pacto da graça. Há todo um número imenso de pessoas que estão tendo esse Cristo como o seu representante e cabeça ali no pacto da graça. Meus irmãos, a misericórdia de fato é revelada. Mesmo em meio àquele caos, misericórdia, o Senhor vai providenciar este meio gracioso para que o homem possa ser perdoado do seu pecado. Como escreveu Bavinck, depois da queda, portanto, um princípio duplo imediatamente entra em vigor. Ira e graça, justiça e misericórdia.
Somente à luz desse princípio duplo podemos interpretar o mundo como conhecemos. Este é um mundo cheio de humor e riso misturado com lágrimas que existe no sinal da cruz. E foi dado, imediatamente depois da queda, a Cristo, o homem de dores, aquele que pode salvá-lo e conquistá-lo. Logo após a queda, aquele que pode salvá-lo e conquistá-lo, salvar o homem, o mundo e todos aqueles que estão perdidos neste mundo esfacelado, são apresentados aqui. O primeiro pacto foi quebrado, mas Deus não deixou a humanidade abandonada. O Senhor não nos abandonou. Ele providenciou, então, o segundo pacto. Ele, movido, meus irmãos, por sua graça, por seu amor, por sua misericórdia, providenciou um meio pelo qual pudéssemos nos reconciliar, não com qualquer pessoa, mas com Ele mesmo, o Deus Supremo, Criador dos céus e da terra. Então, nosso bendito Redentor é revelado. É aqui, meus irmãos, em Gênesis capítulo 3, verso 15, que nós encontramos aquilo que nós chamamos de proto-evangelho, ou o primeiro evangelho. Todo o evangelho anunciado em todo o restante do Antigo Testamento, bem como do Novo Testamento, se encontra aqui. Ele é revelado aqui. Cristo é anunciado aqui. O pacto da graça foi revelado aqui. E aquilo que nós mais precisávamos, aquilo que nós mais precisamos e aquilo que os homens mais precisam é justamente o que é anunciado aqui. O mediador, meus irmãos, ele é revelado. Aquele que poderia tirar o homem daquela miséria. O que a palavra do Senhor nos ensina, meus irmãos, é que somente nele e por causa dele, Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, é que nós nos reconciliamos com o nosso Pai. Como mencionei anteriormente, estávamos em inimizade, mas aquele que é oferecido aqui em Gênesis 3, capítulo 15, versículo 15, é justamente aquele que pode nos reconciliar com o nosso Pai. O seu Filho, nosso bendito Salvador. Esse é o meio através do qual o homem alcançará graça, justiça, fidelidade, bem como amor eternos. Deus, meus irmãos, ele faz um pacto ou uma aliança com Cristo, o seu escolhido. E nele, em Cristo, com todos nós. Fazendo assim, dos que estão em Cristo, não meros espectadores de toda essa obra grandiosa, mas beneficiários diretos, herdeiros dele. Herdeiros deste mesmo pacto, todos aqueles que são eleitos de Deus em Cristo. Somos alvo disto. E este pacto, meus irmãos, este pacto da graça, ele é revelado ali em Gênesis capítulo 3, verso 15, e desde depois da queda, este pacto da graça ele está em vigor. Desde depois da queda, a salvação pela graça, mediante a justificação pela graça, mediante a fé, é estabelecida. Todos, desde então, são salvos pela graça somente. É diferente daquilo que muitas pessoas imaginam, que no Antigo Testamento era lei, e então no Novo Testamento graça. Não, meus irmãos, a graça do Senhor é revelada no pacto da graça e ele já acontece ali, imediatamente após a quebra da lei do nosso Senhor. E este mesmo pacto da graça, revelado em Gênesis capítulo 3, verso 15, ele tem seu desdobramento maravilhoso na obra da redenção. Este mesmo pacto, ele passou a ser administrado por pessoas distintas, em tempos distintos, na revelação da Escritura, na progressividade da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, o mesmo pacto de graça, antes de sua expressão maior em Cristo, foi feito e administrado durante toda a antiga dispensação.
O mesmo pacto da graça revelado em Gênesis capítulo 3, verso 15, ele é administrado por Noé. Noé foi um dos administradores deste mesmo pacto da graça. Como nós podemos ver em Gênesis capítulo 6, verso de número 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. E ainda em Gênesis capítulo 9, do verso 9 até o verso de número 17. Este mesmo pacto da graça sendo revelado aqui com Noé e sendo por ele administrado. Não se trata de um novo pacto, mas do mesmo pacto da graça. Mas esse mesmo pacto da graça, meus irmãos, posterior a Noé, ele é administrado por um outro homem também. O mesmo pacto da graça, ele é administrado por Abraão. Por Abraão, este pacto, mesmo pacto, ele é administrado, o pacto da graça. E como nos revela a palavra do nosso Senhor, em Gênesis capítulo 15, verso de número 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Fez o Senhor aliança com Abraão. E aqui no texto que nós lemos, hoje, sobre a providência de Deus em Gênesis capítulo 17, lemos a ocasião em que o Senhor, então, estabelecendo aqui esta aliança perpétua com seu servo Abraão. Então, o pacto da graça, ou aliança, ele é administrado em Noé, ele é revelado em Abraão. Posteriormente, este mesmo pacto da graça, ele é revelado e é administrado por Moisés, o seu servo, como nós podemos ver em Êxodo capítulo 19 até o capítulo 24. A apresentação grandiosa deste Deus que entra num relacionamento pactual com Moisés, mas administrando Moisés ali aquele mesmo pacto da graça. Agora este pacto da graça, em Abraão, em Noé, revelado no arco, em Abraão, revelado na circuncisão, em Moisés, agora revelado através da lei que o Senhor entregou a Moisés. Agora a vontade deste Deus pactual sendo revelada em letras escritas, bem explícitas, apresentando a vontade deste Deus pactual. Ali em Moisés, a manifestação, mais uma vez, e a administração deste mesmo pacto da graça, ele vem se desdobrando e vem passando por todos aqueles servos que o Senhor chamou. Meus irmãos, este mesmo pacto da graça, ele é revelado também em Davi. Davi foi um outro homem que administrou também este pacto da graça. Nós vemos o Senhor entrando nesta aliança e pacto com ele, como podemos ver em 2 Samuel, capítulo de número 7. O Senhor falando sobre a aliança que ele faz, não somente com Davi, mas com os seus descendentes. Nós veremos no Salmo de número 89, o Senhor revelando este pacto, ele fez uma aliança com o seu servo Davi. E o Salmo de número 132, um cântico de romagem, apontando para o pacto que o Senhor fez e revelou em 2 Samuel capítulo 7, vai falar sobre esta gloriosa aliança. Ou pacto, chamado pacto da graça. Meus irmãos, no Antigo Testamento, estes foram os homens que o Senhor separou para que este mesmo pacto da graça fosse administrado. Não foram feitos vários pactos distintos, mas o mesmo pacto sob a administração de homens distintos no decorrer de toda a narrativa do Antigo Testamento. E essa administração, meus irmãos, como diz a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 7, sexta seção, não diferem em substância. É a mesma substância do pacto. Cristo, ele é oferecido. Mas são um e o mesmo sob várias dispensações. Um e o mesmo sob várias dispensações e com a mesma substância.
Meus irmãos, este pacto da graça é glorioso e, como veremos mais à frente, ele vai encontrar sua maior expressão naquele para quem ele apontava, o próprio Cristo. Mas vejam, meus irmãos, esse pacto da graça é fundamental para tudo na nossa fé. O pacto da graça não é apenas importante para a teologia. O pacto da graça, meus irmãos, ele constitui-se no âmago, o centro da soteriologia reformada, e sustenta que a salvação da humanidade, não somente no Novo Testamento, mas também no Antigo, não é de outro modo, não foi baseado em outras obras, pois nem obras de homens algum, pois não somos salvos pelas obras da lei, mas somente pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Este pacto da graça vai declarar isto explicitamente, que somente em Cristo que nós podemos encontrar salvação. É Ele que é oferecido no pacto da graça. Mas, meus irmãos, para que o homem possa então desfrutar do pacto da graça, para que o homem possa desfrutar desta comunhão com Cristo, para que o homem possa ser alvo dessas promessas grandiosas que são fruto deste pacto gracioso de Deus com Cristo e conosco em Cristo, é exigido um requisito. É exigido do homem um requisito. E a fé no Messias prometido é o requisito. Como diz a nossa confissão de fé, como lemos. No capítulo 7, terceira sessão da confissão de fé de Westminster, no culto público aqui. Na confissão de fé, especificamente no capítulo 7, como mencionei, o texto vai dizer, e eu vou ler mais uma vez, o homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de ter vida por meio desse pacto de obras, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado de o pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo daqueles a fé neste, para que sejam salvos. A fé neste. A fé em quem? A fé em Cristo. Neste Cristo que é oferecido gratuitamente no Evangelho. É isto que é exigido do homem. O homem jamais pode entrar no relacionamento pactual com este Deus se não for através da fé em Cristo. O Messias adquiriu o nome de aliança do povo, pois ele cumpriria e confirmaria a aliança para o povo e estabeleceria uma nova aliança. E as bênçãos que ele concederia seriam as bênçãos da aliança. Mas, meus irmãos, essas bênçãos que fluem de Deus através do pacto para com seus filhos, não nos são dadas sem antes exercermos ou executarmos o que agora é requerido daqueles que foram destinados para a vida eterna. Daqueles que foram destinados para a vida eterna. Agora, para tomar parte no pacto da graça, não é mais através da obediência perfeita, como era exigido anteriormente, e absoluta de uma criatura, como no pacto de obras, mas sim através da fé naquele que é o mediador prometido. O perfeito representante dos eleitos do Senhor, ou seja, a fé em Cristo somente. A fé em Cristo somente. Assim como Adão abraçou as promessas, Adão não ficou agarrado nos escombros do pacto das obras. Adão creu na promessa. Ele foi justificado pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, o Messias prometido. Desde o princípio, meus irmãos, o homem é salvo assim. Todas as demais pessoas que foram salvas no Antigo Testamento o foram pela fé que depositaram na semente da mulher, no Redentor que viria. Abraão foi justificado pela fé. Paulo vai nos dizer isso em Romanos. Foi justificado pela fé. Não foi por obras, não.
Foi pela fé que foi dada a ele, a fé que é um dom de Deus, a mesma fé que nos é dada para crer no Cristo que veio, para que então possamos ser salvos por este Redentor perfeito. Meus irmãos, o Evangelho que salva o homem do inferno já estava ali naquela promessa. E este mesmo Evangelho é o que é anunciado para nós hoje. Nós olhamos para trás, depositando a fé neste bendito Redentor que veio, padeceu e morreu naquela cruz por mim e por você, por todos aqueles que são os eleitos do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o plano da salvação não mudou, mas permanece o mesmo. Por mais que os homens tentem inventar modos através dos quais eles podem ter um relacionamento com Deus e podem ser salvos, o Senhor estabeleceu um único plano. É pela graça e pela fé em Cristo Jesus somente. Mas alguém então poderia perguntar assim: o que os levava à fé em Cristo? O que é que levava estes homens e estas mulheres no passado a esta fé em Cristo? Porque se a salvação é pela graça desde o Antigo Testamento, como é que eles podem crer neste Cristo? De que maneira o pacto da graça ele era administrado e revelado diante dos olhos dessas pessoas no Antigo Testamento? O Catecismo Maior de Westminster responde: o pacto da graça foi administrado no Velho Testamento através das promessas do Cristo que viria. Adão se agarrou a esta promessa. Era administrado através das profecias que falavam acerca daquele Redentor que viria, acerca daquele Cristo que viria, acerca daquele que padeceria na cruz, acerca daquele que seria humilhado, daquele que seria esmagado, daquele que seria pisado. Profecias muitas falando acerca do nosso Cristo. Eles tinham também os sacrifícios que apontavam para este nosso Cristo. O sangue que era derramado, o sangue que era expiado do Cordeiro, que apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles poderiam se agarrar também àquilo que apontava para isto, a circuncisão, que apontava para este pacto gracioso. Ali também sangue era derramado, da Páscoa e de outros tipos de ordenanças que o Senhor estabeleceu no Antigo Testamento. Todos eles representavam antecipadamente o Cristo vindouro e foram, àquela época, suficientes para edificar os eleitos na fé no Messias prometido. Suficientes. O Senhor estabeleceu esses meios, por quem obtinham a total remissão dos pecados e a salvação eterna. Por quem obtinham, em quem? Em Cristo, a total remissão dos pecados e a salvação eterna. Tudo isto, meus irmãos, eles tinham, para se abraçar a Cristo, naquele Cristo que estava para vir. Apesar de não serem tão claras todas as vezes que apareceram no Antigo Testamento, eram suficientes, sim. Todos aqueles que estavam destinados para a vida eterna creram neste Cristo que viria e foram salvos no pacto da graça. Além disso, meus irmãos, vale salientar que eles tinham seus pecados perdoados e garantiam então a salvação eterna. Os pecados deles eram perdoados como os nossos pecados são perdoados. O nosso pecado que nos condenava ao inferno é perdoado quando nós cremos no Cristo que é oferecido no Evangelho. Eles semelhantemente. E não possuem não uma salvação provisória, mas uma salvação eterna como a nossa. Porque o sangue que foi derramado por Cristo foi o sangue que satisfez eternamente a dívida que todos os homens descendentes de Adão, do princípio ao fim, inclusive o próprio Adão, foi alvo. E este sangue
pagou perfeitamente. Não há condenação para aqueles, então, que foram alvo desta graça. Este é o pacto da graça. É desta forma que acontece. Nós fomos alvo, assim como todos eles no passado. É desta forma que funciona, meus irmãos. O pacto no Antigo e hoje no Novo. Quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, quando nós ouvimos Cristo ser anunciado, é exigido de todos aqueles que não creem em Cristo fé. E esta fé vem como dom de Deus, obviamente. Esta fé é operada nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos habilita, é Ele quem nos concede aquilo que precisamos para crer naquele Cristo que é oferecido gratuitamente no Evangelho. Os irmãos, aquele que foi oferecido ali é o nosso Redentor e é exigido fé para crer neste Cristo. E neste Cristo que foi revelado ali, e ali foi apontado o que aconteceria com ele, para que ele pudesse ser o nosso Redentor. Cristo teria de padecer. Gênesis capítulo 3, verso 15, aponta para esta ocasião. O pacto da graça foi revelado, meus irmãos, em sua maior expressão, como mencionei anteriormente, em Cristo Jesus. Nele, nós encontramos a maior expressão deste pacto glorioso que Deus fez com o seu povo. Jesus é aquele que realiza o seu papel, meus irmãos, de mediador no pacto e fiador, assumindo assim as condições do pacto em sua própria pessoa. Em sua própria pessoa, ele realizou. Ele vai revelar isso na sua obra, meus irmãos. A sua humilhação na cruz. Ela é a maior expressão desse pacto, pois foi exatamente ali, numa cruz maldita. Porque era maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro, como diz Deuteronômio, capítulo 21, verso de número 22. E então Paulo, em Gálatas, capítulo 3, verso de número 13, diz, ele se tornou uma maldição, cruz de vergonha e dor, que a semente da mulher teve de experimentar quando a serpente mordeu o seu calcanhar. É Cristo, meus irmãos, sendo entregue na cruz. Ele foi morto. Vejam o que acontece. Cristo, meus irmãos, ele vai morrer a morte que eu e você, representados em Adão, merecíamos. Ele vai experimentar o juízo que eu e você, representados em Adão, deveríamos experimentar. Ele sentiu as dores e terrores do inferno que eu e você merecíamos experimentar. Bem como, meus irmãos, o abandono de Deus. Como que Deus afastando dele a sua face paternal. Porque, como mencionei numa ocasião durante o culto, o pecado faz separação entre Deus e o homem. E o que é que estava sobre Cristo? Os meus pecados. Sobre Cristo estavam os teus pecados. Por essa razão, o Senhor não se voltou favoravelmente ao seu Filho. Aquele que desfrutava do amor eterno, na eternidade, junto com o Pai, passa a desfrutar agora do desfavor do seu Deus. Imagine como isso deve ser doloroso. Como certamente foi grandemente angustiante para Cristo na cruz. Ele ficou angustiado, meus irmãos, só de pensar na cruz. Ele chegou a ponto de, como vai descrever o Evangelho, suar sangue. Quanta angústia tomou conta do coração do nosso Redentor. E ali ele experimentou muita dor. Ele clamou. Ele pediu, ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Será que este não é um grito de alguém que está padecendo um grande juízo sobre si? Toda a ira é eterna. E toda a eternidade da ira que merecíamos cai nele num único ato. Num único momento. Numa única ocasião. Como foi terrível para o nosso Senhor Jesus Cristo experimentar
isto na cruz. Mas Ele o fez, meus irmãos. Ele o fez porque Ele era o mediador prometido. E Ele então se ofereceu a isto, em obediência ao Pai, bem como de livre e espontânea vontade. Ele se entregou. Como Thomas Watson escreve, em que a grandeza dos sofrimentos de Cristo aparece? Ele escreve então, respondendo a esta pergunta, nos sofrimentos de sua alma. Ele foi moído na presença de uvas da ira de seu Pai. Isso causou aquelas palavras que gritou em desabafo na cruz, Deus meu, por que me desamparastes? Cristo sofreu um eclipse duplo na cruz. Um eclipse do sol, que escureceu, e um eclipse da luz da face de Deus. Quão terrível foi a sua agonia. Os evangelistas usam 3 expressões para nos apresentar essa agonia. Começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Cristo sentiu as dores do inferno em sua alma. Meus irmãos, na ocasião da queda, a morte tomou conta da humanidade, mas Deus revelou a sua misericórdia no mesmo instante, apontando para esta morte aqui, deste nosso Redentor. Na morte de Cristo, meus irmãos, o que parecia ser uma tragédia foi onde a graça de Deus se revelou como nunca havia sido antes revelada. Pois na morte nos foi dada vida. Na miséria, o homem encontrou sua maior prosperidade. Os filhos das trevas passaram a ser filhos da luz. De tudo isto nós fomos alvo. Quem éramos nós anteriormente? Nós estávamos mortos, mas em Cristo tivemos vida. Nós estávamos na miséria, mas encontramos em Cristo prosperidade. Eu e você, prosperidade. Éramos filhos das trevas, mas o que passamos a ser agora? Passamos a ser filhos da luz. Graças a quem, meu irmão? Graças a quem, minha irmã? Graças a este Cristo que foi oferecido gratuitamente no Evangelho. Ele padeceu por nós. Nós não estamos mais presos à cinta de Adão. Nós não estamos mais presos aos destroços do pacto das obras. Nós não estamos mais presos ali, meus irmãos. Nós fomos alvo da graça deste nosso bendito Deus. Graças a Cristo Jesus, aquele que se entregou por nós. É certo, meus irmãos, que nós fomos alvo disto, eu e você. Nós que fomos salvos neste Cristo que teria de padecer, neste Cristo que é oferecido no pacto da graça. Mas, meus irmãos, é certo que há aqueles que ainda estão sob a condenação do pacto de obras, daqueles que ainda estão ligados ao primeiro Adão. Existem muitos que estão presos a ele, sim, mas nós, que somos os eleitos e que fomos eleitos na eternidade e incluídos no pacto eterno que o Deus Trino fez, estamos hoje ligados ao segundo Adão, ou seja, ligados a Cristo e nele radicados e confirmados para a vida eterna. Todos nós que fomos salvos para a vida eterna. Este Cristo nos foi oferecido gratuitamente no Evangelho para a nossa salvação. E neste pacto de graça o Espírito Santo nos foi dado para que pudéssemos crer neste Cristo que foi oferecido. Vejamos, meus irmãos, a maravilhosa bondade de Deus em fazer um pacto conosco. Como Deus foi bondoso. Meus irmãos, Ele foi muito bondoso em fazer um pacto conosco quando estávamos num estado de inimizade. Não estávamos amigos dele.
mas inimigos. Havíamos quebrado a sua lei, mas ele foi favorável a nós e entrou em um pacto de graça. Como nosso Deus foi bondoso conosco. Bondade demais, meus irmãos. E como isso deveria nos conduzir a viver uma vida reta diante do nosso Deus. Em gratidão a esta bondade do nosso Senhor. Nosso coração deveria ferver e transbordar de verdadeiro amor por Deus, por Cristo. Por Deus que enviou o seu Filho quando nós ainda éramos pecadores para a nossa salvação. E por este Cristo que se entregou por nós, deveríamos amar o nosso Senhor mais do que todas as coisas. Mais do que absolutamente todas as coisas neste mundo. Deveríamos também, meus irmãos, como um povo do pacto, não somente amar a este nosso Deus, como nos instrui nestas lições Thomas Watson, mas o povo do pacto deve ser um povo obediente. Se nós amamos verdadeiramente o nosso Deus, o Deus que entrou num pacto conosco em Cristo, nós devemos viver uma vida de obediência a Ele, no temor do nosso Deus, procurando andar segundo os seus mandamentos. Uma expressão verdadeira e genuína de gratidão a Deus por isso. O povo do pacto de Deus, meus irmãos, também é um povo consagrado. Tem a santidade do Senhor escrita nele, porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. Deveríamos ser esse povo santo diante do nosso Deus, em uma genuína alegria e gratidão a Deus por Cristo, revelado no pacto da graça. E deveríamos, meus irmãos, ser eternamente agradecidos a Deus por Cristo. Eternamente agradecidos por Deus pelo pacto da graça feito em Cristo. Como deveríamos agradecer a Deus todos os dias pela salvação que nós temos em Cristo, a nossa comum salvação em Cristo. Nós cremos neste Cristo que é oferecido no Evangelho. Mas então poderíamos perguntar assim quanto ao ímpio. E quanto a você que não conhece a Cristo. E quanto a você que ainda não creu neste Cristo que é oferecido gratuitamente no Evangelho, saiba de uma coisa, que a condenação do pacto de obras permanece sobre você. Morte espiritual, morte física, morte eterna. E só há uma forma de você ser arrancado desses destroços do pacto das obras. É se você se render a Cristo. É se você abraçar a este Cristo que é oferecido gratuitamente no Evangelho. Crianças, é neste Cristo que vocês devem crer. É neste Cristo que vocês devem colocar a fé de vocês. É somente neste Cristo que vocês podem encontrar salvação. É somente em Cristo que vocês poderão conhecer a Deus o Pai. É crendo em Cristo, no Senhor Jesus Cristo, que nos é oferecido gratuitamente no Evangelho. O Senhor diz, corra para Cristo. É nele que você se refugiará de toda a minha ira que cairá contra todos aqueles que não se renderam a Cristo. Mas quanto a nós, meus irmãos, há um consolo imenso a nós que fomos salvos por Cristo. Estamos no pacto com Cristo. Entramos no pacto com Cristo uma vez, com Deus, neste pacto, e estaremos nele para sempre. Seremos eternamente alvo, não da ira, mas da bondade, não do juízo, mas do amor de Deus, aqui e eternamente. Graças ao amor do nosso Senhor revelado neste pacto e neste Cristo que nos foi entregue gratuitamente para a nossa salvação. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus Trino. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Senhor.
Nosso amado Deus, nosso gracioso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos pela tua palavra. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por Cristo Jesus, aquele que nos salvou, aquele que nos redimiu, aquele que foi oferecido gratuitamente no Evangelho. Te louvamos, Pai, porque o Senhor nos concedeu a graça que precisávamos para crer neste Cristo. E te pedimos, Senhor, que o Senhor salve também aqueles que ainda não te conhecem, que eles possam se abraçar a Cristo e a Cristo somente. Abençoa, Pai, o teu povo e abençoa também aqueles que não conhecem a ti. Ser favorável a eles, Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu bendito Filho. Amém. Convido os